Desde já, bom dia a todos. Peço um bocado de desculpa porque vamos continuar o mesmo tema da última vez, acerca de se sempre fomos enviados a batizar ou não, porque é um tema vasto porque tem muitos versículos, e apesar de a Bíblia ser clara, ainda assim há pessoas que fazem confusão acerca do ensino e acerca de verdades que são para nós hoje e verdades que não são para nós hoje. Volto a frisar novamente a segunda, e podemos ler novamente a segunda carta de Paulo a Timóteo. Podemos começar por aí. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16. Que diz o seguinte, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em toda a justiça. E volto a frisar, como da última vez, quando comecei, que toda a Escritura não vai ser divinamente inspirada se nós não a dividirmos corretamente, se não a manejarmos. E a palavra de Deus mostra-nos isso tudo. Não é por acaso que muitos pegam nisto e acham que de Gênesis a Apocalipse o ensino é o mesmo, que Deus, quando manda sacrificar cordeiros, que como toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, então esse ensino aplica-se a nós hoje. Não. Quando nós olhamos especialmente para esta passagem, devemos ter em conta o que diz no capítulo anterior. E podemos ler no capítulo anterior, é logo a segunda carta no capítulo 2 e versículo 15, sensivelmente um capítulo antes, em que diz, Paulo está a dizer a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja ou divide corretamente a palavra da verdade. E isto é um ensino que nós devemos ter em conta, que toda a Escritura não vai ser toda ela proveitosa se nós não a dividirmos corretamente. E há divisões que devem ser feitas. E especialmente no assunto que temos estado a falar acerca do batismo, isto é um assunto que em toda a cristandade não há certezas, não sabem quem é que deve batizar, quando e como. E isto tem criado divisões na cristandade nos dias de hoje, porque acham que toda a Escritura é proveitosa para ensinar, mas não fazem esta divisão correta. Saber dividir o que é para nós e o que é que não é para nós. Resumindo da última vez, tivemos a ver desde Mateus até sensivelmente Atos, onde estamos a ver assim uns saltos só as passagens que falam acerca do batismo, e foi tentado frisar que tanto João Batista como os discípulos de Jesus, todos eles batizaram e todos eles foram enviados a batizar. Vemos, por exemplo, no caso de João Batista, uma das passagens bastante conhecidas em que ele diz que eu não o conhecia, a falar acerca do Senhor, mas o que me mandou a batizar com água. E também acerca dos discípulos, nós também vimos que eles não foram só enviados a batizar em Mateus, no capítulo 28 e versículo 19, mas sim, podes tirar o zoom, mas sim como nós vemos aqui em João, no capítulo 4, versículo 1 e 2, que o Senhor Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Continuamos também, e fomos guiados por aí fora, a ver que eles simplesmente fizeram o que o Senhor mandou. Falaram a Israel uma mensagem acusatória, a acusarem o povo de Israel de terem matado o Senhor Jesus Cristo. Israel, que é esse Jesus a quem vocês crucificaram, Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. E mais uma vez, eles a acusarem o povo de Israel que mataram o príncipe David, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. E várias vezes eles frisavam isto. E quando as pessoas questionavam perante esta mensagem o que é que nós devemos fazer, eles diziam: olha, vocês têm de se arrepender e serem batizados para a remissão dos pecados. E esta era a mensagem central. E foi a mensagem central até grande parte de Atos dos Apóstolos. Da última vez nós terminámos com a história de Filipe e o eunuco, em que muitos usam essa passagem para sustentar que o batismo que houve ali era um batismo para testemunho. E como nós vimos e foi frisado, e é frisado da última vez, o batismo que ali ocorreu não foi um batismo de testemunho. Porque ele perguntou ao eunuco se ele queria verdadeiramente, ele disse que sim, e então ele depois foi batizá-lo e ele então é que foi salvo. Não foi ali nada, não é falado lá em testemunho,
nem a mensagem falada é diferente do que os discípulos pregaram desde então. Seguinte. Paulo é batizado. Esta é algo que é claro. E é curioso que alguns usam, e quando eu frisei que Paulo tinha sido batizado, e que Paulo também batizou, ele diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, que ele tinha batizado Crispo e Gaio, mais a família de Estéfanas, diz se não se recordava se tinha batizado mais alguém, e ele frisa claramente, eu também batizei. Assim como ele também circuncidou Timóteo, e vemos na carta aos Gálatas, ele a frisar claramente e a dizer aos Gálatas, se vocês deixarem de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E nós vemos que ele foi o apóstolo, e é o apóstolo dos gentios, ele frisa isso várias vezes, que a mensagem que ele tem, que foi a mensagem que o Senhor lhe deu, e que é uma mensagem diferente, e que ele falou isso aos discípulos. Se lerem a carta de Gálatas, isso é frisado várias vezes no primeiro e no segundo capítulo. E de facto não é de surpreender e de estarmos surpresos de que Paulo tenha sido circuncidado, pelo facto de ele também ser israelita, e não é de admirar que ele também tenha sido batizado, porque ele foi salvo e ele estava perante um programa diferente. E se ele foi usado pelo Senhor para mostrar o mistério, para pregar Jesus Cristo conforme a revelação do ministério, é claro que ele tinha de ser salvo perante um programa anterior. Se o Senhor o usou para ser ministro do programa atual em que nós estamos, não podia ser as coisas feitas de maneira diferente. Apesar de algo ter sido diferente. A salvação de Paulo, vemos que quando deixem-me ver Atos, e podemos ver Atos no capítulo 8 e 9, eu quero frisar isto. Atos capítulo 9. Vemos que Paulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e vemos que ele pediu cartas para ir a Damasco na sinagoga. Vemos no versículo 3 que ele indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. Vemos que só a salvação dele aqui foi diferente dos outros. O povo de Israel, ao perguntarem aos discípulos o que deviam fazer, ele disse: olha, vocês têm de crer e de se arrepender. Só a salvação de Paulo aqui foi diferente, que o Senhor apareceu logo diretamente, e vemos que a forma como ele foi salvo é diferente do que tinha acontecido com o povo de Israel. E é importante nós frisarmos isso. Ele depois, mais tarde, quando Ananias vai ter com ele, vemos que Ananias o batizou no versículo 18 do mesmo capítulo, de Atos 9. Vemos que logo caíram-lhe dos olhos como umas escamas, e imediatamente Paulo recuperou a vista, e levantando-se, ele foi batizado. E este é o testemunho que ele dá. Quando ele fala acerca do testemunho dele, ele diz que o Senhor apareceu-lhe, e várias vezes ele usa expressões: apareceu-me a mim como um abortivo, como alguém nascido antes do tempo, e que o Senhor o salvou diretamente, e que após ele ser salvo, ele foi batizado, porque ele foi salvo dentro do programa em que estava em vigor. E vamos ver que o Senhor usou para mostrar algo completamente diferente do que estava a ser mostrado na altura. Mas é importante nós frisarmos que Paulo foi batizado e ele foi circuncidado, assim como fez também a outros, porque estava dentro desse programa. Paulo também batiza, e já vamos lá chegar, mas entretanto vamos ver em Atos, no livro de Atos, no capítulo 18, vão ver que no slide a seguir é um bocado difícil de frisar esta passagem. Esta passagem é a última vez que nós vemos o registro de alguém que está a ser batizado. Em que depois, quando vamos chegar a Atos 19, a história é um bocadinho diferente. E há pessoas que fazem a confusão acerca do assunto. Atos 18, vemos a última vez que alguém está a ser batizado. E podemos ver no versículo 7, e saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa.
E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Nesta passagem, em Atos 18, Atos 18 é essencialmente uma passagem em que Paulo está em Coríntio e vemos ele a falar a primeira vez aos coríntios, e não é por acaso nós vermos que nos coríntios alguns estavam a ser batizados. E Paulo refere-se acerca deste assunto quando ele escreve a sua primeira carta aos coríntios. Este, versículo 8, é a última vez e o último registro que nós temos de alguém a ser batizado. No entanto, no capítulo 19, que é no capítulo a seguir, este é o último registro, não de que alguém foi batizado, mas de alguém que tenha sido batizado antes desta situação específica ocorrer. E em Atos dos Apóstolos, esta é a última vez que ouvimos falar em batismo. Daqui para a frente, se lerem Atos de 19, sensivelmente 19, capítulo 19, versículo 4, 5, daí para a frente, nunca mais ouvimos falar do batismo. E a questão que fica era, porquê é que nunca mais ouvimos falar do batismo? Se o batismo era algo tão frequente, e se de Atos desde o início até aqui, nós vemos pessoas a crerem e a serem batizadas e a serem salvas, mas, no entanto, de Atos 19 para a frente, nunca mais ouvimos acerca do batismo, nem o batismo é referido. Sem ser uma vez. É Paulo, em Atos 22, em que Paulo fala do testemunho dele e ele diz que tinha sido batizado. Eu especialmente não conto essa passagem porque esse relato do batismo de Paulo já é falado em Atos 9. Mas de Atos 19 eu quero frisar isto, porque isto vai ser importante com a passagem que nós vamos ver a seguir. Que em Atos 19 é a última vez que há um registro do batismo. Daí para a frente não vão ler mais nada. E a questão que fica é porquê. Se o batismo manteve-se e se é uma prática que deve ser posta, deve continuar hoje, porque é que em Atos não foi continuada? Porque é que em casos de nós vermos discípulos e pessoas a falarem a outras acerca de Jesus, nós não vemos que essa pessoa creu e foi batizada para ser salva? Não vemos isso a acontecer. Há uma outra confusão que as pessoas fazem em Atos 19, 1 a 5, que tem a ver com a forma do batismo. De alguma forma as pessoas acham que os batismos na Bíblia são diferentes, que o batismo de João é uma coisa, que talvez o batismo dos discípulos, eu curiosamente nunca ouvi um argumento acerca do batismo dos discípulos antes do Senhor ter morrido e após o Senhor ressuscitar. Nunca ouvi se esse batismo era um batismo, o que chamam batismo atualmente, batismo cristão ou não. Nunca ouvi um argumento acerca disso, porque os discípulos batizaram antes do Senhor morrer e ressuscitar. E muitos fazem confusão acerca desta passagem. Não sei se tem a ver com os versículos estarem separados, se estar separado por versículo 4 e versículo 5, mas muitos ao lerem esta passagem, quando ouvem a dizer, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, acham que isto é um batismo diferente de João, por lerem. Eu curiosamente escrevi assim, para dar uma ênfase diferente, e se nós lermos, é dito que Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, que nós já vimos, e se lermos os Evangelhos, e lemos especificamente também o Evangelho de João, no capítulo 1, vemos João frisar várias vezes, a dizer que ele estava a batizar para manifestar o Senhor Jesus Cristo a Israel, e ele batizava e o propósito dele era sempre esse. A mensagem dele sempre foi manifestar o Senhor Jesus, dizendo ao povo que cresce, nunca após ele havia de vir. Isto é, ele falava acerca de Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Muitos acham que o versículo 5, e vocês podem ver nas vossas Bíblias, acham que o versículo 5, que os que foram batizados foram os que estavam a ouvir Paulo, e não os que estavam a ouvir João. Mas se nós repararmos, nestas passagens vemos que ouviram o que João estava a dizer. Este é um argumento. Isto é um dos argumentos que nós devemos, e é uma das coisas que nós devemos estar firmados quando estudamos a palavra de Deus. Não é só o contexto, mas é também as ações das pessoas. Se nós vermos no versículo 4, há uma ação de Paulo, que é, disse. Paulo estava a falar. Mas se nós lermos o versículo 6, nós vemos uma segunda ação de Paulo, que é impondo-lhes Paulo as mãos, no versículo 6. Por isso a questão que fica é, como é que podem dizer que os que ouviram estavam a ouvir Paulo e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus? A questão que fica é,
Estes que ouviram, como é que Paulo batizou, se as únicas duas ações que nós temos de Paulo é Paulo a falar e no versículo 6, Paulo impôs-lhes as mãos. Ok? É a questão que fica. Só temos duas ações de Paulo e não vemos que Paulo tenha batizado aqui. Ouvimos que foram batizados em nome de Jesus, mas não diz por quem. Mas o contexto, se nós entendermos e vermos o contexto da passagem, os que foram batizados em nome de Jesus foram batizados por João. Isto não é por acaso, porque quando Paulo, no versículo 3, pergunta-lhes em que é que foram batizados, e podemos ler o versículo 3, Paulo pergunta-lhes assim: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então, se nós lermos esta passagem, entendemos que os que foram batizados por João e não foram batizados por Paulo. Por isso já temos aqui pelo menos três coisas. O contexto da passagem, e é preciso entender o contexto da passagem. A segunda, as ações de Paulo. Paulo só falou e Paulo só impôs as mãos. Okay? E o terceiro, continua a fazer em certa parte o primeiro, está relacionado no primeiro, que é o versículo 3, em que Paulo, a perguntar a eles qual era o batismo que eles tinham sido batizados, eles disseram que foram batizados por João. Por isto, não há aqui batismos diferentes. O batismo é sempre o mesmo. O objetivo sempre foi o mesmo. A única coisa que nós vemos no contexto desta passagem era que eles não tinham recebido o Espírito Santo. E nós vemos que Paulo impôs-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas. Por isso a questão do batismo aqui nem sequer não estava em causa sequer. Aqui nesta passagem, se nós vermos e temos a certeza, o que estava em questão não era o batismo, mas era assim, estes discípulos que não tinham recebido o Espírito Santo e já estavam salvos. E vemos que Paulo pergunta acerca deles, Paulo impôs-lhes as mãos e veio sobre eles o Espírito. A seguir a esta passagem, não há mais nada. É a última vez que nós lemos acerca do batismo. E, curiosamente, a última vez que nós lemos acerca do batismo, as pessoas também fazem confusão, dizendo que este é um batismo cristão e o de João era um batismo diferente. Mas não é isso que nós vemos se nós estudarmos a passagem e, analisando corretamente, vemos que o ouviram era João dizendo e não Paulo a dizer. Tudo isto, o versículo 4 e 5, é sempre Paulo a falar. Seguindo. Curiosamente, e é o que vamos seguir agora, a primeira carta aos Coríntios foi sensivelmente escrita a seguir esta história. Se nós continuarmos a ler, vamos ver no versículo 10 do capítulo 19 que Paulo tinha durante cerca de 2 anos falado a palavra do Senhor na Ásia. Eu vou ler lá a passagem. Diz assim: e durou isto por espaço de 2 anos. Talvez o versículo... Está a ver versículos anteriores, para entrarmos dentro do contexto. É melhor do versículo 3. Sim. Perguntou-lhes então, estes discípulos, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando-se todos os dias na escola de um certo tirano. Notem agora o versículo 10. E isto durou por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. A primeira carta aos Coríntios foi sensivelmente escrita depois do versículo 10. E nós, para sustentar isto, vamos ver algumas coisas acerca do assunto. E para nós termos a ideia de que a primeira carta aos Coríntios foi escrita após esta passagem, temos de ler primeiro aos Coríntios para saber isso, porque lá é falado acerca do assunto. E vamos abrir na primeira carta aos Coríntios. No capítulo 16,
que eu vou fazer agora é sustentar que, de facto, a primeira carta aos Coríntios foi escrita após Atos 19:10, ok? E por isso temos de perceber alguma coisa. A primeira coisa que temos de perceber é no versículo, sensivelmente, podemos começar no versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. 1 Coríntios 16:19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Notem que em Atos 19, no versículo 10, é dito que Paulo esteve lá na Ásia durante cerca de 2 anos. E a questão que fica é, será que Paulo não esteve antes? Muitos podem colocar essa questão, porque se nós fizermos uma pesquisa na internet ou nos telemóveis, quem tiver a Bíblia online, e fizer uma pesquisa e procurar por Ásia, pelo menos no livro de Atos, se não me engano, é falado cerca de 2 vezes. A primeira vez em Atos 16, e que podemos ir lá ver. Livro de Atos, capítulo 16 e versículo 6. Ok? Essa é a primeira vez que nós ouvimos falar da Ásia, em que é dito, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, notem, é dito que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Vemos a intenção deles de anunciarem, de falarem da palavra de Deus na Ásia, mas eles foram impedidos. O Espírito Santo impedidos. Mas vemos depois no versículo 10, como tenho aqui escrito, no versículo 10 do capítulo 19, eles depois já não foram impedidos. Pelo contrário, já tiveram permissão e tiveram lá cerca de 2 anos a falar da palavra do Senhor na Ásia, como nós lemos. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Por isso, a primeira carta aos Coríntios, como nós lemos, só pode ter sido escrito após esta altura. No capítulo 16 e versículo 6, eles não foram impedidos de ir lá. Mas, no capítulo 19 e versículo 10, eles já houve permissão e eles já anunciaram a palavra de Deus na Ásia. E isso nós ainda sustentamos com Paulo a dizer aos Coríntios que as igrejas na Ásia vos saúdam. Por isso, a primeira carta aos Coríntios foi escrita após Atos 19:10. Na primeira carta aos Coríntios nós também ouvimos falar de Apolo. E Apolo, pela pesquisa que eu estive a fazer, se não estou em erro, ele só aparece em Atos 18. Depois de Paulo sair de Coríntio, vemos e lemos que Apolo foi lá, e não é por acaso porque nós em Atos ouvimos falar dele lá. Em Atos 18, no versículo 24, é a primeira vez que nós ouvimos falar acerca de Apolo, que ele estava em Éfeso, mas depois em Atos, no capítulo 19 e versículo 1, vemos que Apolo estava em Corinto. Por isso não é de surpreender que Paulo, ao escrever aos Coríntios e ao mencionar Apolo, que Apolo já lá tinha ido. E para Paulo já ter estado com os Coríntios, isto só pode acontecer após de Atos 19:1, que é quando lemos que Apolo estava lá. Por isso, quando ouvimos falar de Pedro, de Cefas, Apolo, Paulo, não é de nos surpreender estas personagens e de Paulo mencioná-los, porque eles, ou os coríntios, já o tinham ouvido falar, por exemplo, no caso de Cefas, mas no caso de Apolo, nós vemos que Apolo esteve com eles. Oi? Já apanho isso. Obrigado. Ok. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, é quando nós ouvimos falar acerca de Apolo. Eu não coloquei as passagens todas, eu coloquei as essenciais, para nós percebermos e sustentar que a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita após Atos 19, em que nós vimos, por exemplo, acerca de Apolo, Paulo a dizer a eles no versículo 12 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, quero dizer com isto que cada um de vós, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Depois ele pergunta, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? No capítulo 13 e no versículo 1 a 6, também ouvimos falar acerca de Apolo.
Diz Paulo assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, e ele novamente a frisar, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não são porventuras carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes, pelo quais vocês crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, e não tinha a frisar, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. No capítulo 16 e versículo 12, Paulo volta novamente a referir-se a Apolo, e ele diz assim, no versículo 11, podemos ler, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 11, portanto ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Ele está a falar acerca de Timóteo. No versículo 12, e acerca do irmão Apolo, notem, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Ou seja, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é após Atos 19, 10, que é quando ouvimos Paulo a falar, a referir-se às igrejas nas Ásias, a saudarem-nos, que saudavam os coríntios. Vemos acerca de Apolo, que Apolo estava em Corinto, e na primeira carta aos Coríntios vemos Paulo a referir-se várias vezes acerca dele. Isto para dizer o quê? Para nós chegarmos a esta passagem aqui. E para compararmos com as outras. A razão por que nós não fomos enviados a batizar é porque o Senhor, e a resposta é simples, podes só tirar o zoom, é porque o que o Senhor mandou antes, o Senhor aboliu por agora. O argumento que eu vou sustentar é o mesmo argumento que sustentam para batizar. A única diferença é que os que dizem que alguns devem batizar hoje ou que nós devemos batizar outros hoje, a única diferença é que eles simplesmente estão desatualizados. É a única coisa, é a única diferença. Estão desatualizados. E a forma como sustentam que devem batizar é a forma como nós sustentamos que não devemos batizar. Paulo diz assim na primeira carta e no capítulo 1 aos Coríntios, após aquela contenda e Paulo a falar que está Cristo dividido, no versículo 13, foi Paulo crucificado por nós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Notem que ele diz, versículo 14, eu dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro. E ele refere-se agora, e dá ênfase, porque Cristo enviou-me, não foi para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. A questão que eu coloco é, será que isto é por acaso? Será que é por acaso nós, de Atos 19, sensivelmente versículo 10 para a frente, nunca mais ouvirmos falar acerca do batismo? E será que é por acaso que nessa altura, em Atos 19, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios e dizer, olhem, eu não fui enviado para batizar, mas para evangelizar, a questão que eu coloco é, não houve aqui uma mudança, não houve aqui algo que mudou, não é por acaso nós não ouvirmos mais falar do batismo e de Paulo, na mesma altura, dizer, eu não fui enviado para batizar, mas para evangelizar. Mais. Estava a ver aqui nas minhas notas que, a seguir, eu queria sustentar isto, que os que dizem para batizar hoje, muitos usam o argumento a partir destes. Dizem que os discípulos feitos pelos discípulos, pelos 11, e após o Senhor glorificar e eles depois elegerem Matias, passarem a ser 12, e que os discípulos feitos por eles iriam batizar. E de alguma forma o argumento faz sentido, que os discípulos feitos pelos apóstolos tinham de batizar. E vemos isso a pôr em prática. Vemos o caso de Ananias, vemos o próprio Paulo, que tinha sido salvo naquele programa, e vemos Paulo a batizar outros, e o argumento faz sentido, porque de facto as pessoas que naquela altura batizavam, e os discípulos que batizaram,
foi porque foram enviados pelo Senhor a batizar. E os discípulos feitos por eles também o fizeram. É quase como uma herança de pai para filho, para tentar fazer passar a analogia. Mas, acerca de nós não fomos e nós não devemos batizar, porque nós, como Paulo, não fomos enviados a batizar. E eu quero sustentar isto da seguinte forma. Na mesma carta de Paulo aos Coríntios, é curioso Paulo dizer, no versículo 4, no capítulo 4, e no versículo 16, Paulo a sustentar o seguinte, a dizer não só aos Coríntios, e alguns acham que Paulo, quando diz isto, também só diz aos Coríntios, e é interessante notar que na carta aos Coríntios, quando Paulo dá ensinamentos duros, quando a coisa, entre aspas, quando Paulo está a falar feio, as pessoas olham para esta passagem e dizem, olha, ele só está a dizer aos Coríntios, não é para nós. Por exemplo, em questões acerca do véu, e talvez até a forma da ceia do Senhor, a forma como Paulo fala da ceia do Senhor, que é diferente de como era falado naquela altura, as pessoas a olharem para essas questões do véu e até da ceia, como Paulo fala acerca da ceia, acham que não, aquilo ali é só para os coríntios. Eles estavam-se a portar mal e Paulo estava só a dizer a eles. Mas é curioso Paulo a dizer, no capítulo 1 e versículo 2, ele a dizer à Igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo, Jesus, chamados santos, e notem, ele depois a dizer que com todos e em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo, não só nesta passagem, mas em várias passagens nas cartas aos Coríntios, ele sustenta que isto, de facto, também é para os Coríntios, mas não é só para eles. É também para aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Se eu aqui o faço, isto também é para mim, não é só para os Coríntios. É claro que há alturas e há situações em que Paulo especifica os Coríntios. Por exemplo, quando houve aquele caso de um irmão deitar-se com a mulher do seu pai, claro que isso era diretamente para ele. Mas esse é um princípio que se aplica a nós hoje. Se acontecer uma situação destas na igreja, seja em que igreja for, o princípio que está ali aplicado é o mesmo. Por isso, a passagem para sustentar, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, o que diz, não é só para os Coríntios, é para nós também. E quando ele se refere aos Coríntios em casos específicos, o princípio aplicado, quando há um erro, também serve para nós, porque também foi escrito para nós. E então, Paulo dizer que foi enviado não para batizar, mas para evangelizar. Se compararmos esta passagem com João Batista também está a dizer o testemunho dele, que o que mandou batizar. Notem que tanto João Batista como Paulo, nós não vemos uma passagem direta como esta aqui, em que o Senhor está a dizer, vocês vão e fazem discípulos batizando-os. Aqui vemos uma ordem direta do Senhor. E todos nós aceitamos que os discípulos foram enviados a batizar e que batizaram. Assim como olhamos para João Batista, que não temos nenhuma passagem direta a dizer, João, tu vai batizar, mas vemos ele a contar o testemunho dele, e nós, quando olhamos para esta passagem, todos queremos que João Batista foi enviado a batizar, e que João Batista batizou, e que tinha de ser feito, porque o Senhor o mandou. O mesmo acerca de Paulo. Paulo também foi enviado, mas já nesta altura, não para batizar, mas para evangelizar, apesar de ele ter batizado. Porquê? Porque o Senhor revogou esta ação. A ação que era num programa anterior, em que o Senhor mandou batizar, não só João Batista, mas os 12 também. Em Atos dos Apóstolos, até ao capítulo 19, nós vemos isso acontecer. Pessoas a ouvirem uma mensagem dura de acusação, o povo de Israel. Vemos a ouvir esta mensagem, vocês crucificaram o príncipe da vida. E eles a perguntarem o que é que nós havemos de fazer. Olha, vocês arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos pecados. Isto foi sempre feito até Atos 19. Após isso, quando Paulo recebe o mandamento do Senhor, o batismo acabou, assim como a circuncisão. É por isso que quando Paulo fala aos Gálatas, dá muita ênfase aos Gálatas não se circuncidarem, assim como Paulo também dá ênfase aqui aos Coríntios a não batizarem. É curioso, se vocês lerem Gálatas e Coríntios, eu pessoalmente vejo que o que Gálatas é, de alguma forma, uma repreensão para não circuncidar, a primeira carta aos Coríntios também é, de alguma forma, uma repreensão ou um ensino para não batizar. O que Gálatas é para a circuncisão, os Coríntios são para o batismo. Porque eram situações que estavam, situações críticas, em que o Senhor estava a mudar o que ele tinha, estava a mudar de programa, e vemos coisas a serem derrubadas periodicamente. Vemos sensivelmente, após Timóteo ser circuncidado, se não me engano, em Atos 16, 17, sensivelmente, 16, 17, quando Paulo estava em Listra. Sensivelmente, Atos 16, 17,
Paulo circuncidar Timóteo, e vemos pouco depois de Atos 16-17, Paulo escreve a primeira carta, a carta aos Gálatas. Se vocês estudarem acerca do assunto, vão perceber que a carta dos Gálatas foi escrita após Atos 16-17, sensivelmente após essa altura. E que nessa altura, após Paulo ter circuncidado Timóteo, ele depois diz, olha, vocês se deixarem a escrever aos Gálatas, se vocês deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele faz a ênfase da circuncisão não ser feita e de que a circuncisão não é nada, assim como a incircuncisão nada é, mas ser uma nova criatura. E Paulo, ao fazer esse ênfase nessa altura, porquê? Porque o Senhor lhe tinha dito, circuncisão, corta. Assim como mais tarde, em Atos, no capítulo 19, daí para a frente, em que na mesma altura Paulo escreve a carta aos Coríntios, porquê? Porque ele recebeu também o ensino do Senhor, batismo, hoje, não, corta também. Tu agora és enviado para evangelizar e não para batizar. Porquê é que este ensino serve para nós também hoje? Uma das razões que eu sustento e que nós vemos na palavra de Deus é que Paulo dizer aos Coríntios, no capítulo 4 e versículo 16, podemos ler o versículo 14, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14, em que Paulo diz: não escrevo estas coisas para vos envergonhar. Notem a ênfase que ele dá. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas eu admoesto-vos a cada um de vocês, exorto, como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque notem, eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Notem o que ele diz a seguir: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa eu vos mandei também Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Notem que o ensino que ele ensina não é dele, é do Senhor. E Paulo já faz esta ênfase na carta aos Gálatas. Para sustentar também que nós devemos fazer como Paulo diz aqui, sermos seus imitadores, é lendo também na mesma carta, no capítulo 11 e no versículo 1, na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, vemos ali novamente Paulo a exortar os coríntios, e não só os coríntios, mas também a nós, e a dizer o seguinte: vocês sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Curiosamente, as palavras usadas como imitadores, tanto dá o significado, tanto dá para imitadores, como dá para seguidores. A palavra aqui usada, curiosamente, na versão inglesa da King James, a palavra que lá está escrita é followers, é seguidores. Em que Paulo, ao dizer isto, diz: sede meus seguidores, como eu sou seguidor de Cristo. Tanto dá para os dois, como imitadores, como seguidores. Ou seja, vemos nesta passagem Paulo a enfatizar que nós devemos ser seus imitadores, seus seguidores, assim como ele é de Cristo. Se nós queremos ser imitadores de Cristo, temos de ser de Paulo, atualmente. E nós, para sermos imitadores de Paulo, assim como Paulo não foi enviado para batizar, nós também não somos enviados para batizar. Paulo também enfatiza, e esta aqui, eu não sei se tenho notado, que é na carta a Timóteo. Esta é uma passagem que, curiosamente, o Daniel citava várias vezes, quando nós estávamos a estudar Filipenses, que eu penso que já me esqueci, que é quando Paulo está a enfatizar que ele é um modelo, que ele... deixem-me ver... que ele foi o primeiro. Se ele estivesse aqui, conseguia ajudar. Consegues citar? A passagem que Paulo fala que ele foi feito o primeiro, como exemplo, feito exemplo. Sim. Não sei se tenho esta aqui anotada. Versículo 16. 1:16. 1:16, sim. É o principal ou o primeiro, exatamente. Podemos ler o versículo 12, da primeira epístola, da primeira carta de Paulo a Timóteo, em que ele diz assim: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Notem que ele a dar ênfase mais uma vez, que o Senhor pôs Paulo no ministério. A mim, notem,
A mim que de antes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas que alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente da minha incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Notem que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade para exemplo dos que haviam de crer para a vida eterna. Notem as palavras no versículo 15 e 16, Paulo dar a ênfase que ele é o principal. Esta palavra, como nós já ouvimos, e se verem vários estudos bíblicos acerca de Filipenses, a palavra aqui, como nós já ouvimos, é a palavra protos, que tem a ver com protótipo. E o protótipo é sempre a primeira peça. Ou seja, este apontador teve um protótipo, que foi o primeiro, funcional, que estava a funcionar, e que provavelmente este foi feito com base nesse protótipo. Assim como várias coisas atualmente nós temos. Nós, por exemplo, para sabermos qual é a medida de 1 kg, nós temos de ter um protótipo. O primeiro que disseram, olha, isto aqui é 1 kg. E que nós sabemos, se não me engano, está em França. Isto é 1 kg. E todos os outros pesos que vocês fizerem, que tiveram 1 kg, é com base nisto aqui. Não só isso, como as medidas, regras também, as regras de 1 metro. Há uma regra que é a régua, que é o protótipo, é o primeiro, e as outras regras que são feitas a seguir a essa, é tudo com base naquilo. E as pessoas garantem e sustentam de que esse protótipo é preservado. Ele tem de ser preservado, porque se ele não for preservado, os outros que vêm a seguir começam a ser mal feitos também. E vemos Paulo sustentar várias vezes, aqui nesta carta, mas também aos Coríntios, ele a sustentar que foi feito sábio arquiteto para pôr os fundamentos, que o Senhor usou para pôr os fundamentos, e que ele depois diz, olha, tenham cuidado, cada um de vocês, o que vai fazer a seguir a isso. E vemos Paulo dar várias ênfases de que ele foi o primeiro, mas que não é mais do que ninguém. Não é por acaso que ele depois diz que ele era o principal dos pecadores. E que ele, como o principal ou o primeiro dos pecadores, foi salvo pela graça de Deus e foi feito exemplo, foi feito modelo. E todos nós hoje somos fruto de tudo isso. Paulo foi o protótipo e todos nós hoje, como crentes, devemos ser mais como Paulo neste aspecto. Porque Paulo, assim como foi salvo no Senhor, foi sustentado o crescimento que ele teve, a fé que ele teve, a forma de falar, não diria a forma de falar, sustentava mais a fé dele, o crescimento dele no Senhor. Ele, em tudo isso e mais, que ele fala nas suas cartas, é o exemplo para nós. Não é por acaso que ele diz aos Coríntios, vocês sejam meus imitadores, como eu de Cristo, ou sejam meus seguidores, como eu sou de Cristo. Por isso, se nós hoje, mais uma vez, se nós somos imitadores de Paulo, como ele diz na primeira carta aos Coríntios, sede meus imitadores, como eu de Cristo, se nós quisermos fazer isto, queremos seguir de facto o Senhor, temos de ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós hoje. E o Senhor falou várias vezes. Vimos que antigamente a salvação e a remissão dos pecados era através do crer e ser batizado. Mas depois, com Paulo, o Senhor sustentou, e não é por acaso que em Atos, no capítulo 9, quando o Senhor aparece a Ananias, o que é que ele diz? Ele diz assim, versículo 11, e disse-lhe o Senhor, levanta-te, ele está a falar a Ananias, em Atos 9, capítulo 11, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias estava a questionar o Senhor acerca disto. Então, mas porquê é que tu queres salvar este? E disse-lhe, porém, o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido. Notem, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Notem que Ananias foi e entrou. Ananias, quando o Senhor disse, olha, tu vais ter com Paulo, que ele está a orar, ok? E vais impor as mãos sobre ele. Ananias questionou, então, mas o que é que tu queres que eu vá ter com este homem? Então este homem anda a perseguir-nos
e ele tem autoridade e tem a lei a favor dele, porque é que tu queres que eu vá ter com este homem? E ele diz que este homem é um vaso escolhido por mim. Eu escolhi-o. E a razão por que ele escolheu, e nós vemos, é para dar o programa atual, que é a dispensação da graça de Deus, e que Deus, nesta passagem, e em várias vezes Paulo sustenta de que ele foi feito o primeiro, ele é o protótipo, e todos nós o devemos seguir. E se o Senhor que usou este vaso escolhido, que é um protótipo, e disse a ele para não batizar, nós hoje também não devemos batizar. Quando vos disserem que porque é que nós hoje devemos ou não devemos batizar, e se alguém vos disserem que vocês e nós temos de batizar, a questão que eu pergunto é porquê? Porquê é que nós temos de batizar? E é claro que vão sustentar estas passagens. Não há nenhuma outra. Não há nenhum argumento sem ser porque o Senhor disse que é para batizar. E nós também devemos dizer o mesmo. O Senhor também disse, mais tarde, que já não é para batizar. E nós não devemos batizar. E é importante nós estarmos firmes acerca deste assunto, porque isto depois define tudo o resto, todo o ensino que vem por aí. Porque se eles dizem que é para batizar, quando chegamos a Atos 2, em que vemos curas, e Paulo também fez curas, milagres, o falar em línguas, começa a sustentar todo o resto. Isto foi o das bases, porque isto é a base da salvação. Eles tinham de batizar, porque as pessoas que ouviam tinham de crer e ser batizadas para serem salvas. E vemos que isto é a base de tudo, porque elas depois, após serem salvas, de crerem e serem batizadas, eram cheias do Espírito Santo, falavam línguas, faziam curas, e nós vemos que o fruto da cristandade hoje, principalmente o meio evangélico, diria, há tudo isso. E vemos que essas coisas não acontecem hoje. Vemos que pessoas que são picadas por cobras morrem por causa do veneno. E há vários casos de pastores a aventurarem-se com situações dessas e que são picados e que depois morrem. E a questão é, então, mas eles não tinham querido e sido batizados, não tinham sido cheios do Espírito Santo, não faziam curas, porque é que eles morreram com picadas de cobras? Alguma coisa mudou. E vemos a palavra de Deus a sustentar isto. Uma vez perguntaram, e uma das várias perguntas que fizeram acerca do assunto, uma delas que sustentaram é: Paulo, quando está a dizer isto, enviou-me? O Senhor só enviou o Paulo, não enviou-nos a nós. E perguntam como é que tu podes dizer que Paulo enviou, que tu, como Paulo, deves ser imitador de Paulo e não deves batizar, quando nesta passagem é só dito, olha, enviou-me a mim. A pergunta fica acerca deste. Não foi por acaso que eu disse aqui os 11 discípulos, porque no capítulo 28 e versículo 16 é falado só os 11 discípulos. E se continuarem a ler, vemos quando o Senhor vai a falar aos discípulos, vai falar aos 11 discípulos. E a questão fica a mesma também. Então, mas o Senhor, quando está a mandar batizar, está só a mandar batizar os 11, não é? O fruto que nós vemos que uns devem batizar é porque os discípulos feitos por eles estavam a batizar também. Mas o mesmo é acerca de Paulo. Vemos que o fruto da evangelização dele é que eles queriam, na mensagem que Paulo falava, iam fazer o mesmo que Paulo, porque o Senhor também sustentou. E Paulo várias vezes sustentou. Por isso a questão, o argumento é o mesmo. A única diferença entre os que citam esta passagem e os que citam esta é que esta passagem está desatualizada. É a única diferença. O argumento é o mesmo. Quando me falam acerca deste assunto, eu digo, é verdade. Só que tu estás desatualizado. O Senhor revogou isso. O que o Senhor agora diz é que Cristo enviou, não foi para batizar, mas foi para evangelizar. Por isso, nós hoje não devemos batizar e não devemos andar a circuncidar. Porquê? Porque o Senhor revogou isso. Foram revelações que foram feitas periodicamente. É um estudo interessante vocês fazerem em casa. Leiam Atos, capítulos 16 e 17, e depois leiam a carta aos Gálatas. E leiam Atos 18 e 19, sensivelmente, e depois leiam a carta aos Coríntios. E vão ver que os ensinos que são ali falados naquelas cartas correspondem exatamente às situações que estavam a acontecer num livro dos Atos. É curioso fazerem esses estudos. E não é por acaso Paulo enfatizar tanto. Aos Gálatas, vocês não se circuncidem, assim como aos Coríntios, vocês não batizem. Porque Cristo enviou-me não foi para batizar, mas foi para evangelizar. Que nós tenhamos a certeza acerca disto, que a salvação hoje não é por obras. E vou terminar com a passagem aos Colossenses, que eu deixei essa pergunta na quarta-feira, e volto a deixar novamente.
Na carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 10, notem que Paulo diz: estáis perfeitos, ou plenos, ou completos. Estáis perfeitos em Cristo, que é a cabeça. E mais tarde, nessa mesma passagem, Paulo coloca esta questão: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda com ordenanças, como se ainda vivesseis no mundo. Tais como toques, não proves, não manuseis, as quais coisas que perecem pelo uso. Se nós estamos perfeitos em Cristo, e se Cristo mandou-nos não para batizar, curiosamente isso era uma ordenança, porque é que nós ainda somos carregados com coisas destas? Tu tens de falar línguas, se não falares não és salvo. Ou se não fores batizado, não podes participar ou estar em comunhão com a igreja. Onde é que está isso na Palavra de Deus? A Palavra de Deus não sustenta nada disso. A razão porque nós não precisamos ser circuncidados e ser batizados é pelo que é dito em Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Nós estamos completos em Cristo. Nós em Cristo não precisamos mais nada. Não precisamos fazer mais nada. Não precisamos de sustentar a nossa salvação, porque é o Senhor que faz isso. E é isto que nós temos de ter a certeza, que o batismo e outras ordenanças, como muitos citam, não são para ser feitas, porque nós estamos completos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Só para confirmar que o que tu disseste é verdade. Aliás, tudo o que disseste é verdade. Timóteo está em Atos 16. Atos 16, sim. Que é quando Paulo vai ter com ele. E sensivelmente após essa altura, Atos 16, 17, Paulo escreve a carta aos Gálatas. E isto é curioso. Paulo a circuncidar Timóteo e depois escrever aos Gálatas: olha, vocês se circuncidarem, Cristo nada vos aproveitará. Que o Senhor nos abençoe. Se quiserem as passagens acerca do assunto, eu tenho passagens só a citar, a falar do batismo, tenho inúmeras delas. E é interessante aplicarem esse estudo e cada um de nós temos as nossas certezas e convicções para, de facto, nós pregarmos Jesus Cristo conforme a revelação do ministério. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus pela sua palavra. Isto são, de facto, coisas muito importantes, os quais devemos estar seguros, firmes. E o Senhor nos deu o Ministério da Reconciliação. Como vemos, todos eles cumpriram o ministério que o Senhor lhes deu. Foram enviados a batizar, batizaram, cumpriram todos eles o seu ministério até à morte. Nós temos também o ministério, que o Senhor nos ajuda, cada um de nós, a cumprir e a ocupar-nos, de facto, com o ministério que o Senhor nos deu. E esse ministério da reconciliação, ajudarmos os homens a se reconciliarem com Deus em Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude. Obrigado. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos pelo teu servo e continuas-lhe a dar graça e sabedoria, Senhor, e a usá-lo para a tua glória e para a bênção da Igreja. E, Senhor, abençoa-nos a cada um de nós a percebermos claramente o que tu queres de cada um de nós. E que, de facto, Senhor, no meio deste mundo, cada um de nós cumpra o ministério, Senhor, que tu nos tens dado. Cada um de nós seja uma bênção, Senhor, para aqueles que estão perdidos, que ainda são teus inimigos. Que cada um de nós possa ser usado para reconciliar os homens contigo. Pai amado, que tu nos abençoes no resto deste dia, que tu cuides de cada um de nós, que tu cuides dos nossos familiares, que tu nos abençoes com a tua presença na vida de cada um de nós e que de facto, Senhor, sejamos uma bênção para aqueles que nos rodeiam. Te agradecemos tudo e te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.